Oi pessoal, eu sou Janaína Lobo, psicóloga infantil, e hoje nós vamos falar a respeito da importância das interações entre mãe e bebê, ou entre pai e bebê, entre cuidador principal e seu bebê. Vocês sabiam que as interações sociais nos primeiros meses de vida ajudam o cérebro a despertar para o desenvolvimento neurológico, para conexões cerebrais saudáveis, e essa base ela auxilia no desenvolvimento de habilidades futuras cognitivas, de inteligência, de habilidades sociais. Ou seja, o bom relacionamento é fundamental para o desenvolvimento neurológico de um bebê. Então, quando a gente interage, conversa com o bebê, se relaciona com ele, nós não estamos apenas incentivando o vínculo entre a mãe e o bebê, mas nós estamos ajudando esse cérebro super imaturo a se desenvolver da forma mais saudável possível. Inclusive, algumas pesquisas mostram que essas interações vitais, quando bem estabelecidas, quando saudáveis, ajudam a preencher lacunas do desenvolvimento e a criar novos caminhos de aprendizado para que essa criança desperte o seu funcionamento cerebral de uma maneira o mais adequada possível. Então, se relacionar é a melhor e a primeira maneira de estimular um bebê. O bebezinho, quando nasce, lá pelos primeiros dias de vida, até o seu primeiro mês, segundo mês, ele não sabe o que é o mundo, o que é a mãe, para ele é tudo a mesma coisa. Tanto que o bebê é capaz de passar horas olhando para o seu pezinho, para sua mãozinha, prestando atenção nas partezinhas do seu corpo, porque ele ainda não sabe que ele é um bebê e que existe um mundo para fora dele. Para ele, tudo que está apenas ao seu alcance é o que existe. Então, são as relações que vai fazer com que essa criança desperte para a presença de um mundo lá fora, se interesse e se relacione com esse mundo de maneira adequada. Quando a gente fala que o bebê é um ser sensório, perceptivo, sensorial, nós dizemos que essa criança se relaciona com o mundo através das sensações. Então, quando a gente interage com o bebê, é importante que esse bebê tenha contato com as diversas sensações, com os canais sensoriais, porque isso vai fazer com que ele consiga receber esse estímulo externo e regular a si internamente. Então, quando a gente conversa olhando nos olhos do bebê e ao mesmo tempo a gente toca na sua mãozinha, a gente toca no seu pezinho, nós estamos ajudando vários canais sensoriais se desenvolverem ao mesmo tempo. Então, a fala, ela já estimula a linguagem, reciprocidade social, ao mesmo tempo que essa mesma fala estimula a percepção auditiva, o rastreio auditivo. Então essa criança já reconhece muito o som da voz da mãe, o que vai ancorar o desenvolvimento motor, né? Então, quando ela ouvir a voz da mãe vindo de outra sala, ela vai tentar se movimentar, mover o seu corpinho para alcançar essa mãe, né? E tudo isso junto é que faz com que a criança desenvolva-se através dos canais sensoriais, né? Quando a gente associa tudo isso ao toque, a gente ajuda essa criança a perceber o seu corpo, a entender que ela possui um corpo e que existe um outro, né, além dela mesma, e isso vai fazendo com que ela vá se desenvolvendo gradualmente cada vez mais. Então, o bebê ele necessita dessas interações para que ele entenda o que é o mundo fora dele, né? Durante esses 3 primeiros meses de vida, a criança vai aprendendo a se regular, a criança vai aprendendo a conhecer as suas necessidades primárias, a criança ela vai aprendendo a respeito do cheiro da mãe, do toque da mãe. Então, quando a gente tem uma mãe acolhedora, uma mãe afetiva, uma mãe que promove o toque, a comunicação, essa criança ela vai encontrando caminhos de se acalmar, de se regular e de estar pronta para essa interação. Então é muito importante que esse estímulo seja
muito incentivado. Como? Conversando com a criança, buscando olhos nos olhos, associando ao toque, à fala, associando a uma fala doce, a uma fala calma, ao mesmo tempo associando a um ambiente sensorial de tranquilidade, então de luz baixa, de calmaria, para que essa criança consiga receber esses estímulos através dessa interação e assim ir ganhando mais e mais conteúdos do mundo lá fora para dentro de si. Então, o que não é legal a gente fazer? Não é legal deixar essa criança demais no bercinho, no carrinho, onde ela não consiga conversar, onde ela não consiga interagir, onde ela não receba estímulos sociais. Porque tudo isso que eu tô falando é justamente a única maneira da criança se desenvolver. O bebezinho muito pequenininho, ele não conhece a respeito de aprendizado formal, ele não tem maturação motora para explorar o mundo, ele não tem desenvolvimento cognitivo suficiente para explorar o mundo. Então, a única maneira com que ele tem é recebendo do seu cuidador principal esses estímulos que vêm através de uma interação, de um afeto, de um cuidado, de diálogo, de trocas diárias, né? E assim tudo isso vai embasando o desenvolvimento afetivo, cognitivo, linguístico, motor, sensorial do seu bebê. Então é muito, muito importante que a gente tenha um bom tempo de qualidade, de interação e de doação para esse bebezinho, estimulando todos os seus canais sensoriais e principalmente através de um relacionamento afetivo e de um relacionamento com muito engajamento. Então, vamos interagir com os nossos bebezinhos, que isso vai ajudar eles a se desenvolverem ao máximo. Então, pessoal, complementando aqui um pouco do que a Jana já trouxe pra gente a respeito dos bebês dentro do desenvolvimento infantil, eu acho importante, quanto mãe, falar um pouquinho da minha experiência. Quando eu tive tanto Davi quanto Ana Luísa dentro da maternidade, eu me sentia muito mais segura, porque existia todo aquele amparato, né? Enfermeiros, a família toda ali presente o tempo todo, então estávamos sempre com alguém. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei com muito medo. E agora? Como vai ser? E se ele chorar e eu não entender o que está acontecendo? E se de madrugada ele der uma crise e eu não saber ajudar? Não é fácil, mas a gente consegue. Eu aprendi que neste momento o mais importante é a construção da nossa relação com o nosso filho. E essa construção, ela não pode ser iniciada sem uma palavrinha que é de suma importância: o respeito. O respeito porque o nosso filho, apesar dele ser muito pequenininho, ele tem a própria linguagem, a própria personalidade. E ele merece que a gente pare, observe e que essa relação vá se construindo ao longo das nossas vidas. Respeito esse que eu acredito ser a chave para abrir a porta dessa nossa relação. E aí, no dia a dia, eu vou conhecer meu filho e ele vai me conhecer, baseado na compreensão, no carinho, no amor. Não de forma invasiva, de forma calorosa, respeitosa. Na década passada, pesquisadores, cientistas já comprovaram que os bebês, eles compreendem muito mais do que a gente acredita. E na maioria das vezes, eu percebo que às vezes babás ou a própria família fala-se da criança, na frente da criança, de uma maneira muito impessoal. Olha, o bebê hoje fez cocô 3 vezes. Eu acho um pouco desrespeitoso. A gente precisa começar neste momento, além de observar cada passo, cada jeitinho que o nosso filho gosta, de criar afeto, envolvimento. Outra coisa que eu gostaria de conversar aqui com vocês na maioria das vezes, muitos profissionais falam: fala com seu filho, fala com ele vai te ouvir, ele vai te entender. Eu acho que a gente tem que pensar sempre além. Eu acredito que a gente precisa de conversar com o nosso filho. E conversando como a gente conversa com o nosso marido, com o nosso irmão, para que ele possa cada vez mais se sentir seguro,
presente neste relacionamento. Com certeza, ele não vai responder com palavras, mas ele vai responder com gestos, ele vai responder com sorrisos, ele vai responder com choro. E isso é a construção do dia a dia entre nós, pais e filhos.